Olá, tudo bem com você? Para você que não me conhece ainda, eu sou Gil Mori, terapeuta, facilitador de constelação familiar e fundador do Instituto Casa do Encontro. E eu estou muito feliz de estar aqui fazendo esse vídeo para vocês e de alguma maneira poder levar uma informação positiva e criar um encontro ou um campo de segurança para que a gente possa atravessar esse período de coronavírus, esse período de Covid-19. Quando eu recebi a notícia de que nós estávamos tendo os primeiros casos, é claro que eu tenho conexão com pessoas fora do Brasil, e isso para mim foi um privilégio. Então, as pessoas que têm amigos fora do Brasil, acho que foram muito privilegiados por conseguir ter uma informação, ter um diálogo, né, com outros tipos de consciência e assim até começar a se preparar. Porém, mesmo assim, tendo esses amigos, nós não sabíamos o que iria acontecer com o Covid-19 aqui no Brasil. E isso é muito importante, pois a nossa terra, o nosso clima, a nossa atmosfera, o nosso meio ambiente, ele é diferente, temos peculiaridades, porém ele tem a sua singularidade em si. Então a gente não sabia como seria o contágio, a contaminação dessas pessoas aqui. Então, pensando nos meus amigos, né, pensando em fazer redes, construir relações saudáveis ou comunidades saudáveis para que a gente consiga atravessar bem esse período, eu convidei alguns amigos, eu convidei eles para que eles pudessem trazer aqui temas importantes de como eles estavam se organizando e se desenvolvendo para esse período de quarentena. Nós passamos uma semana profunda de transformação e ainda estamos, né, por inúmeras informações que vêm da mídia, até mesmo do nosso governo, qual a posição que cada um está tomando diante esse fenômeno, e isso é um movimento de campo. A gente precisa entender como essas forças, essas informações, elas vão construindo esses sistemas, essas redes, para que a gente possa também ter uma postura, ter um olhar, ter um direcionamento para esse período. E foi isso que eu fiz. Através dessa construção, eu convidei o nosso querido Carlos, que é urbanista, arquiteto, trabalha na Assembleia com o meio ambiente, e ele trouxe um pouco das informações do meio ambiente e o Covid-19, sobre as bactérias, sobre os vírus, como eles coexistem dentro de um sistema e o que faz com que a gente, de alguma maneira, quebre esse equilíbrio e tenha infecções e seja prejudicado por esses vírus e bactérias que antes coexistiam juntos, né? É muito interessante como a ordem e o equilíbrio, essas forças dentro da natureza, elas se compõem. Elas são cíclicas, mas elas estão sempre se compensando, como nós falamos em constelação familiar. Elas estão coexistindo, trocando para manter um bom equilíbrio dentro da natureza e também para a gente. E o Carlos trouxe inúmeras perspectivas para que a gente possa olhar também para o nosso futuro, além de falar do Covid-19, como olhar para a água, perceber como nós lidamos com o nosso lixo, que isso é muito importante, e que são provavelmente crises que nós vamos encontrar daqui a alguns anos, né, por deixar de olhar com responsabilidade para o lixo que nós desenvolvemos e para a poluição da água. Ele falou também um pouco da poluição do ar, eu me lembro desse vídeo.
E aí você me diz, Gil, como isso tem a ver com constelação? Gente, quando a gente fala sobre constelação espiritual, a gente está falando dessa grande natureza e como esses sistemas se reorganizam através dessa natureza. Então, provavelmente isso que a gente está desenvolvendo agora, o que nós estamos escrevendo como história, que eu acho isso muito interessante, e por isso que eu vim trazer essas reflexões, eu venho trazendo esses amigos para construir junto de nós, nós estamos construindo uma história agora. Por mais que a gente tenha tido movimentos que são semelhantes, parecidos, de uma forma mundial, ainda não. E como nós vamos escrever essa história, isso é importante para nós e para nossas futuras gerações, né? Esse é um ponto muito importante no qual eu estou tocando nesse momento, através dessas redes saudáveis, comunidades que podem se conectar e trazer cura para partes da nossa história, né? Então, vamos lembrar que nós temos amigos, amigos de inúmeras formas, amigos como os nossos familiares, os nossos amigos interpessoais, amigos espirituais que vão nos ajudar nesse tempo, e isso é muito importante. Amigos como a natureza, os animais, amigos interpessoais, amigos espirituais, vão ser muito importantes daqui por diante. Como eu crio esse diálogo e como eu desenvolvo internamente. É claro que dentro da nossa família, se nós estamos aqui hoje, é porque temos recursos o suficientes para lidar com tantas perspectivas. Nós temos dentro da nossa família pontos que são fortes, que trazem dor, mas nós temos pontos também que nos ajudam a atravessar essa dor. E esses recursos, eles estão conosco em nosso DNA, em nossa consciência pessoal, através do contato com o nosso pai, com a nossa mãe, e também nessas forças espirituais. O Dr. Philip Caquette, ele trouxe um pouco sobre isso quando ele fala sobre transgeracionalidade e também epigenética. Como nós escrevemos nessas fitas informações que são boas para nós e para os nossos futuros, os nossos descendentes. Uma outra questão que eu acho muito interessante também, falado pelo René, que a gente trabalha muito com constelação familiar e trauma, é o processo de escassez e também dos sistemas, como eles agem, como eles se desenvolvem e como sair dessa postura automática, né? Como sair dessa postura do cérebro, do sistema reptiliano, né? E que a gente trabalha nisso no trauma como correr, se esconder ou lutar, que estão intrinsecamente conectados ao nosso movimento de sobrevivência. Então, quando a gente trabalha isso com as sensações no setting terapêutico, com constelação individual, normalmente a gente está trabalhando no cliente como ele estruturou a reação ao medo, a reação ao trauma, porque aí o medo ele vai ter inúmeros caminhos, né, das sensações, dos sentimentos, quais são os lugares que a gente vai trabalhando e desenvolvendo. E isso a gente faz muito em constelação familiar, tanto com o nosso cliente no grupo e muito no trabalho individual, porque a gente tem que ter isso muito claro com ele, como essas sensações, esses sentimentos, elas trazem reações físicas e emocionais para o nosso corpo, né? Quando você está com medo, o seu corpo ele relaxa, ele quer se esconder, ele quer dormir, ele quer lutar ou ele quer se esconder. Ai, parece que eu quero fugir, assim, se esconder. Então a gente olha para essa perspectiva dentro dos processos traumáticos junto à constelação familiar. E sem falar da nossa querida professora Márcia, que nos trouxe algo tão importante, que é falar sobre a presença, falar sobre o que é postura sistêmica. Ela que é professora e trabalha intrinsecamente com essa perspectiva, ela traz uma fala
lindíssima sobre o pensamento sistêmico e sobre essa postura que nos ajuda também, que tem a ver com a presença e algo que eu vou conversar hoje também, o que é presença, né? Porque a gente fala tanto de presença e a gente esquece um pouco de conceituar presente e estar aqui. O meu corpo está aqui. Ele é uma âncora. Mas será que a minha mente está aqui? Será que os meus pensamentos, eles fazem com que o meu corpo esteja aqui, porém os meus pensamentos voando em outros lugares? E quando eu crio uma percepção, quando eu crio uma sensibilização no meu corpo, né, às vezes, só de eu sentar, gente, um pequeno exercício de presença. Senta na cadeira, né, quando os pensamentos estiverem desorganizados, pisa com os seus pés no chão, sentindo eles por inteiro, desde a ponta do pé até o calcanhar. Quando você colocar o seu dedo e pressionar no chão, você faz a mesma coisa com o seu calcanhar. Cria uma pressão atrás e na frente. Você vai sentir isso. Isso vai fazer com que o seu pé e os seus dedos, eles se espalhem, fazendo com que a sua planta tenha o contato correto com o chão, né? Isso. Eu posso desencostar da cadeira, isso é muito importante. E eu vou deixando com que as minhas vértebras, elas se encaixem umas nas outras, que o meu ombro vá levemente para trás. Não é aquele movimento, né? Não, eu vou juntar as minhas escápulas umas nas outras. Eu vou deixar a minha cabeça assim, parecendo aquela do cachorrinho. Sabe aquele cachorrinho que a gente deixa no carro, né? Que ele fica assim. Então eu posso fazer um não, eu posso fazer um talvez. E assim eu vou encontrar, parece que é um amortecedorzinho na minha cabeça. E aí eu crio uma posição. Essa posição, eu posso colocar as minhas mãos sobre os joelhos, com as palmas das mãos para cima ou para baixo. Respiro profundamente. Só de eu fazer essa posição, eu sinto a energia do meu corpo ser estimulada. Ao invés dessa energia ser jogada num espaço, quando eu sento, né? A minha energia está na parede, a minha energia está na cadeira, a minha energia está em outro lugar. Só de eu trazer essa postura, eu crio uma respiração tranquila e saudável, tranquila e confortável. A energia que antes era desperdiçada é movimentada no meu corpo e eu crio uma sensibilidade. E sempre lembrando dos pés, pressionando o dedão e o calcanhar, trazendo uma energia antagônica, né? Na frente e atrás, né? Então isso vai criar uma certa tensão. Pronto, você começou a criar um movimento de presença para que você esteja no aqui e no agora com a sua mente. Você criou uma sensibilidade no seu corpo, onde a sua mente ela vai criar um foco, uma atenção, e a partir do momento que eu crio essa conexão com o meu corpo e o espaço, eu tenho presença. Eu vou trazer outros exercícios para vocês. Exercícios fáceis que tem a ver com o corpo, com a nossa qualidade do corpo, porque o nosso corpo é uma âncora, a gente tem que sempre lembrar disso. O nosso corpo, ele tem ações históricas, a nossa mente pode vagar, né, diante de inúmeras histórias, porém, ele é uma âncora. Eu consigo fazer com que as histórias que meu corpo carrega estejam aqui comigo e aquilo que a minha mente quer viajar também esteja no meu corpo, nesse momento, juntos. Esse é um aspecto importante da gente trabalhar na presença nesses tempos. Então, já falando de presença e de toda essa construção que eu desenvolvi com os meus amigos, eu percebi
3 ou 4 fatores que são muito importantes eu colocar aqui para vocês para que a gente possa compartilhar diante toda essa organização e reorganização pelo Covid-19. Primeiro, é que o símbolo do tempo, ele ficou muito forte para todos nós. O que é o tempo para você? E nele eu posso trabalhar 3 ou 4 aspectos que são importantes. Tempo como Cronos, o pai terrível, que quer organizar e faz com que eu tenha um tempo organizado, onde eu possa conquistar algo, né? Que é isso que o tempo, como Cronos, ele faz. Ele tem ele é o regulador da vida e do poder. Tempo como Zeitgeist, acho que é esse o nome, eu sou muito ruim para línguas, que é o espírito do tempo, que a gente trabalha muito nas constelações familiares. E Iroko na mitologia Yorubá, que representa a grande árvore dos ancestrais, aquela que contém todas as histórias. E diante dessa reflexão, eu falando um pouco sobre o tempo, eu acho que foi nos tirado um tempo e foi nos colocado um outro tempo para que a gente possa pensar e repensar. E o que esse tempo ele quer de nós, o que ele quer que a gente execute na nossa vida. Pois o tempo, ele pode nos ajudar a estruturar algo, como ele pode nos ajudar a desconstruir, né? E quando eu falo que foi nos tirar do nosso tempo, é que nós tínhamos uma organização através da nossa vida e muitas vezes nós nos organizamos por 3 elementos que são fortes, né? O nosso trabalho, a nossa família ou o nosso relacionamento, né? Aquilo, minha mulher, meu marido, meu namorado, minha namorada. E o que é o trabalho, que hoje é o que direciona muitas pessoas, esse tempo ele foi tirado. Tirado porque nós, através desse processo do recolhimento, tivemos que deixar, né, de lado muito dos nossos afazeres, dos nossos serviços. E para quem tem uma conexão muito forte com o trabalho, se organizar de novo na casa, em casa, isso foi um processo um pouco mais dolorido. Para quem já é conectado com a família, isso foi mais fácil. Para as pessoas que já têm uma organização em casa, onde olha para o marido, para a mulher, para a esposa, para os filhos, sendo homem ou mulher, né? Hoje a gente tem, normalmente, as mulheres que fazem isso, mas homens também já começaram. Então, as pessoas que têm essa conexão, dessa organização com a casa, com os afazeres, isso foi um pouco mais fácil. Para outras pessoas que estão vindo de um trabalho externo e vindo para o trabalho dentro de casa, isso mexeu muito com essas estruturas. E ainda está mexendo, porque nós temos um tempo para ficar recolhidos e a gente não sabe precisamente sobre o que vai acontecer e como, que também tem a ver com o aspecto do tempo, porque a gente não tem literalmente uma data para que a gente saia desse recolhimento. Isso ainda está sendo vivenciado, a gente está construindo. Então, o espírito do tempo, ele está agora rondando a todos nós e tocando profundamente no que você faz com o seu tempo, o que você constrói com o seu tempo, quais são as relações que você tem com a sua casa e seu empoderamento. Pois o tempo que nós estávamos vivendo antes, ele provavelmente ele vai ser modificado. Então, as pessoas que têm essa vida mais no externo, eu trabalho, faço um curso, malho, tenho que levar o meu cachorro na escola, os meus filhos no trabalho, onde acabou, na verdade, terceirizando muitas questões, agora vai ter que lidar com essa perspectiva dentro de casa, né? As pessoas que têm já esse diálogo construído vai ser um pouco mais fácil, né? As pessoas que já têm uma organização interna, que conhece a sua casa, que tem
que transita bem com os prazeres dentro de casa, pois eu dei até o exemplo da minha mãe. Minha mãe, eu fui na semana passada na casa dela e o apartamento dela tá cheio de plantas. E ela faz algo muito bonito, ela conversa com as plantas. E as plantas respondem para ela, isso é muito bonito, né? Então, com essa natureza, ela criou um amigo e ela dialoga com esse amigo que traz respostas para ela. E isso é muito importante, né? Que a religião tem um pouco a ver com isso, né? Eu consegui me conectar com movimentos espirituais que me ajude a trazer resposta para esse tempo, né? Respostas que nos acalma. Se são respostas que nos trazem uma perturbação, que traz uma angústia, provavelmente ainda não está conectada ao espírito. E quando a gente diz espírito, não é religião, é a sua força interna, é a sua capacidade de pensar, sentir e agir com a sua intuição, né? Então, ter esse aspecto espiritual, ele faz muita diferença. E também, né, quais são as histórias, quando a gente fala de Iroko, o símbolo do tempo, quais são as histórias que nesse tempo, junto ao Covid, elas estão se levantando? Porque quando eu estou em recolhimento, e esse é um símbolo importante para quem é monge, para quem é cristão também, ou inúmeros profetas, inúmeros mestres vão fazer um processo de recolhimento para que tenha resposta sobre a sua vida. E eles fazem isso para encontrar essa força do espírito. E nós estamos em recolhimento hoje sem essa perspectiva, né? E talvez a gente possa trazer um direcionamento espiritual de recolhimento consigo mesmo. Como eu consigo aqui, ó, encontrar essa força que me deixa tranquilo, né? Então, a conexão com a espiritualidade, para você que tem uma religião, vai ser muito, muito, muito bom. Um outro símbolo que eu já trouxe, se eu falei um pouco do tempo como pai, aquele que devora, aquele que contém as informações, ou o espírito do tempo, que nós trabalhamos na constelação, e aí você fala assim, Gil, como assim nós trabalhamos na constelação? Normalmente, quando eu estou em grupo ou no aspecto individual, são 3 aspectos que eu tento buscar numa constelação. Quando nós falamos dessa história, desses sentimentos e dessas sensações, eu tento procurar qual é o tempo. Isso aconteceu na biografia da pessoa? Isso aconteceu no conteúdo familiar dela? Ou isso aconteceu no movimento espiritual? Um lugar que às vezes nem tem a imagem, porém, quando nós tocamos nessa atmosfera espiritual, vem todas as imagens, as sensações e os sentimentos, né? E nós estamos fazendo isso hoje. Provavelmente algumas gerações, as nossas imagens, daqui 3, 4 gerações, as nossas imagens daquilo que está acontecendo vai ficar gravada nos livros, com a tecnologia, enfim, mas às vezes a gente não tem uma imagem consciente sobre isso, porque aconteceu com os nossos avós, com os nossos bisavós, que às vezes não participou da guerra, né? Nossos bisavós, ou seus pais vieram de outro país por causa da guerra. Não aconteceu isso literalmente com eles, mas todo o aspecto que estava acontecendo ao seu redor, a família absorveu como movimento de sobrevivência, e isso ainda fica vivo como sentimentos e sensações. Então isso é muito importante, encontrar o tempo desse sentimento e dessa sensação. E quando a gente encontra o campo, relaxa, isso respira. Então, encontrar o tempo certo é muito importante. Encontrar a imagem certa onde isso aconteceu, né? Essas sensações, esses sentimentos estão com quem? E aí, terceiro, a frase certa. Eu vou aproximar com a minha frase, ou eu vou desidentificar, eu vou trazer um espaço para que as pessoas possam criar outras relações de campo nesse espaço. Então isso é muito importante. Então esse espírito do tempo que a gente trabalha na constelação familiar também está aqui, né? Porque nós estamos dando lugar a todos os nossos sentimentos hoje, né? Onde aconteceu e como.
através do espelho que está sendo o Covid-19, porque ele está vindo e os nossos sentimentos e as nossas sensações, ele está colocando para fora. Então, se você tem construído relações saudáveis, vai ser mais fácil de você atravessar. Se não, você vai ter uma angústia, você vai ter uma certa tristeza e nós podemos encontrar recursos que você já tem e recursos que a gente pode construir, como aprender a desenvolver a presença hoje, né? Então, isso é muito, muito bacana. Uma outra perspectiva que eu quero trazer também é o símbolo da casa. Eu acho que todos nós tivemos que voltar para nossa casa. E qual é a sua casa? Como está a sua casa? Né? Falando dessa organização e reorganização. E a casa, ela tem um símbolo muito importante. Se o tempo nesse movimento representa esse pai, a casa vai representar o símbolo da mãe. Olha que coisa! A gente fala assim, como esses movimentos estão trabalhando meu pai e a minha mãe? Dessa forma, através desses símbolos que emergem, através das nossas relações, e assim a gente consegue entender e movimentar como foi ou como foram as minhas primeiras relações. Como eu tomo e como eu crio um campo com o meu pai e com a minha mãe. Como eu tomo dessas forças. E esse símbolo que é tão importante, porque dentro da minha casa eu me sinto seguro, dentro da minha casa eu tenho acolhimento, dentro da minha casa eu posso me alimentar, eu posso me nutrir, dentro da minha casa eu vou criar novas relações, né? E esses símbolos desse materno pode até chegar a representar o útero. A gente percebe, eu já tive atendimentos onde a pessoa não conseguia ficar dentro de casa. E quando a gente foi trabalhar isso na constelação, a gente trouxe esse aspecto da mãe, quando ainda estava gestante e teve problemas. E ali a gente conseguiu trazer não só uma resposta, mas um processo de cura para a mãe dele. E isso foi muito importante para que ele conseguisse ficar, se desenvolver dentro da sua casa. E a gente pode até refletir sobre isso. Como você está na sua casa? Quais são os movimentos de segurança, acolhimento, prazer, divertimento, felicidade? Como que você constrói esses diálogos, né? Eu falei da minha mãe que tem a planta, né? Ela dialoga com a planta, mas será que você toma aquilo que você tem na sua casa? Você conhece quantas panelas você tem na sua cozinha? Ou você sabe quantos livros tem na sua prateleira? Ou, nossa, será que você tem DVDs na sua casa ainda? Aqui na minha casa eu descobri que eu tenho, por isso que eu tô falando isso. Fazia muito tempo que eu não olhava para uma caixa e eu abri, tinha inúmeros DVDs de filmes incríveis que eu amo e que eu estou revendo nesse momento. Olha, gente, eu tô fazendo esse vídeo de casa também. E aqui tá acontecendo, os meus vizinhos, meus apartamentos são bem próximos um do outro, vocês viram nos outros vídeos. E se tiver gritos, são eles aqui também passando em quarentena com a gente e criando novas formas de se relacionar, né? Então, esses dois símbolos para mim, nessa reflexão, veio muito sobre a conexão com os nossos pais, né? Com a conexão, como eu tomei deles e como eu comecei a construir na minha vida, como eu estou desenvolvendo e materializando essa relação para construir aquilo que eu acho importante como direcionamento ou como a gente pode falar de propósito, né? E isso também tem a ver com construir essas comunidades que nós não vamos poder fazer isso pessoalmente, mas a gente pode fazer isso através da tecnologia online, como esse vídeo aqui, como eu chamei os meus amigos para trazer esses temas para vocês. E por que eu tô falando tanto dessas redes de amigos? Porque a gente vai precisar disso daqui por diante. Redes de solidariedade, redes que podem nos ajudar a trazer pensamentos, formas diferentes. E a gente já até começou, para falar a verdade. Eu achei lindo. Tivemos várias lives no
no Instagram, encontros no Facebook, o Zoom, a Google, elas liberaram inúmeras plataformas para que a gente pudesse ficar conectados. Mas que tal você abrir o seu celular e você mora em prédio também? Será que tem o grupo do condomínio? E perguntar quem gostaria de conversar, quem gostaria de trocar, ou quem são as pessoas que hoje estão passando pelo coronavírus. E essa é uma segunda fase do trabalho que eu já comecei a desenvolver, pois como eu me conecto com uma pessoa que está agora com o corona? Ah, eu tô afastado, agora não posso, eu não vou vê-lo nunca mais. Então você tem um amigo, isso vai passar, gente, é só uma brincadeira. Você tem um amigo que tá passando por isso? Mande vídeos pra ele, mande fotos pra ele, faça uma comidinha e entregue na porta pra ele, né? Escreva bilhetinhos. São maneiras de afeto, de você se manter conectada a um ente querido, a um amigo querido que pode passar por esse processo. Até mesmo você, né? Eu aqui, a gente está suscetível eh, a ser contagiado, né? Porque o vírus já está rondando e tudo bem, mas como que eu faço essas redes de afeto? Então a gente vai ter que reaprender às vezes. Gente, escrever carta. Olha, pode ser uma ótima ideia hoje para a gente brincar, né? Com o meu vizinho, brincar com. É claro que faça uma boa higienização da caneta, né? ah, do papel. Não vai mandar assim. E, gente, se você está com algum dos sintomas, avise a sua vizinhança para que eles possam te ajudar também, né? E você não vai participar, você está com sintomas que são profundos e que provavelmente você está passando, né? Você está contagiado aí. Então, se dê um passo para trás para que você seja cuidado nesse momento. Então, essa materialização da ação é o que eu acho que que a gente vai tomar de positivo, porque a gente vai sair da subjetividade do mundo interior, né? Normalmente a gente fica trabalhando o meu mundinho, as minhas sensações, as histórias da minha família junto à constelação familiar, e isso é um passo importante para o conhecimento, mas a gente também tem que aprender a partir da constelação a tomar esses recursos e direcionar, construir, materializar uma ação positiva sobre isso. Por isso que eu estou conversando aqui com vocês. E sair do mundo, desse mundo interno que a gente está altamente conectados, porque eu trabalho para ter uma casa, eu trabalho para ter um carro, eu trabalho para ter um celular, eu trabalho para desenvolver o que é meu, né? Meu mundo, minha história, minhas coisas. Mas esse mundo, a gente tem que aprender a dialogar com esses objetos para que a gente traga vida para eles, para que eu tenha um empoderamento e para que ele me sirva bem. Porque normalmente esses objetos, eles não trazem uma relação biológica e energética que muitas vezes eu preciso no contato e no afeto, né? Só de eu estar aqui falando com vocês com um celular, se eu crio um Zoom, isso já me dá uma proximidade humana, corporal, que esse corporal ele é muito positivo. Nós nos afastamos com a tecnologia dessas funções que são essenciais para o ser humano, que é o olhar, que é o beijar, que é o respirar juntos, e isso nós fazemos muito em constelação familiar. Bert, Sophie, através dos exercícios e das constelações, principalmente do movimento do espírito, quando eu me coloco em primeiro lugar na minha história, isso a gente consegue desenvolver muito, né, dentro dessas perspectivas da materialização dessa ação. Então, sair um pouco do subjetivo e voltar a dialogar com a alma do mundo, ou a alma desse reino que você construiu, isso é muito importante. Eu tenho que trazer valor aos meus objetos, significados para eles. Eu tenho uma cadeira, uma mesa, não, eu posso dialogar com essa mesa, eu posso dialogar com essa cadeira de uma forma diferente.
né? Às vezes eu posso dançar com essa cadeira, às vezes eu posso pintar na minha mesa. Então, isso são diálogos que eu começo a desenvolver com esse material. Eu posso ter uma parede onde eu possa fazer uma arte até, né? Aqui, construindo algo positivo, né? Para a minha vida. Quem sabe fazer um diário na parede, né? Escrever sobre isso. Então essa é a minha dica para vocês do que eu experimentei. Ainda tem algo que eu vou trazer e eu acho muito importante. Nós estamos atravessando a primeira fase do Covid e talvez a gente toque numa parte profunda aí que tem a ver com o processo de ficar doente, mas as pessoas que vão conseguir atravessar esse processo com cura, né? Saírem ilesos, e pessoas que podem falecer dentro desse processo. E esse processo dos rituais de passagem com as pessoas, isso é muito importante, pois a gente está vendo lá fora muitos corpos, muitas pessoas morrendo e que não têm os seus rituais honrosos de passagem. E a gente trabalha muito isso na constelação. Então pode ser, aqui Gil pensando, que esse seja um ponto importante para que a gente pense daqui por diante. Como apoiar os nossos amigos que tiveram entes queridos que faleceram. E não só isso sobre esses entes queridos. É também sobre as crianças que podem ficar sem um avô, sem uma avó, sem um pai, sem uma mãe, né? Ou as pessoas que moram sozinhas. A gente tem vários tipos de grupos, pessoas que têm conexões, pessoas que estão isoladas, pessoas que são únicas, filhos únicos, ou essa pessoa que vai falecer vai o deixar como único aqui. E pensar como essas pessoas estão falecendo, isso é muito importante, pois falecer nesse isolamento e deixar de fazer esses aspectos fúnebres pode ser um tipo de exclusão, pode ser um tipo de esquecimento. E a gente trazer esses rituais para o nosso dia a dia. São esses 4 fatores que eu queria trazer para vocês aqui, nesse tempo de reflexão. O primeiro, tempo. O segundo, o símbolo da mãe como casa. O terceiro, a materialidade dessa relação. E quarto, relembrar os nossos processos fúnebres. E para isso até, nos meus próximos vídeos, eu vou convidar algumas pessoas para que falem diante a sua filosofia, a sua religião, como pode ser feito isso de uma maneira honrosa, de uma maneira respeitosa e amorosa, para cada história, né? Enfim, é o que eu posso deixar de contribuição como a minha experiência com esses 4 vídeos e com esses amigos tão queridos que me ajudaram nessa época e que vão poder me ajudar no futuro. E pensem como construir redes importantes para que a gente tenha uma boa comunicação e para que a gente consiga manter o direcionamento. Eu acho que juntos, mais uma vez, o Covid-19 está fazendo com que a gente tenha um direcionamento e aprenda a trabalhar juntos, mostrando realmente a realidade de cada um, aquilo que você tem interiormente. E essa é uma grande oportunidade da gente conseguir construir de uma maneira saudável o nosso paraíso interior, o mundo que eu quero até para as próximas gerações. Eu estou muito grato de fazer esse vídeo, feliz demais de ter vocês aqui comigo. E um beijo no coração. E fique esperto para os nossos próximos encontros, que o tema será luto e os rituais de transformação. Um beijo no coração e até mais.